Olá, você, navegante da nau dos insensatos. Aqui é o Rodrigo Reis, criador do canal Cavaleiro das Letras. Hoje nós vamos falar, a coluna Palavra Poética, que é uma coluna que eu posto aqui com certa recorrência no meu canal, onde eu discorro algumas coisas sobre poesia e os diálogos possíveis entre psicanálise e alguns poetas brasileiros, ou até estrangeiros. Hoje eu trago o livro Palavras para Desatar Nós, do Rubem Alves. Rubem Alves era psicanalista, escritor, dramaturgo. Esse livro dele é maravilhoso, esse livro dele é extremamente profundo, é para trabalhar esse livro anos. E ele traz algumas ideias sobre o medo, sobre o afeto que conhecemos como medo. Vou ler e depois eu vou falar algumas coisas sobre. Curioso, nós humanos somos os únicos animais a ter prazer no medo. A colina suave não seduz o alpinista. Ele quer o perigo dos abismos, o calafrio das neves, a sensação de solidão. A terra firme tão segura, tão sem medo, tão monótona. Mas é o mar sem fim que nos chama. A solidez da terra, monótona, parece-nos fraca ilusão. Queremos a ilusão do grande mar, multiplicada em suas malhas de perigo. Citando Cecília Meirelles. Aí agora ele começa com fala dele. A pomba que por medo do gavião se recusasse a sair do ninho, já se teria perdido no próprio ato de fugir do gavião. Porque o medo lhe teria roubado aquilo que de mais precioso existe num pássaro, o voo. Quem por medo do terrível prefere o caminho prudente de fugir do risco, já nesse ato estará morto. Porque o medo lhe terá roubado aquilo que de mais precioso existe na vida humana, a capacidade de se arriscar para viver o que se ama. O medo não é uma perturbação psicológica, ele é parte da nossa própria alma. O que é decisivo é se o medo nos faz rastejar ou se ele nos faz voar. Quem por causa do medo se encolhe e rasteja vive a morte na sua própria vida. Quem, a despeito do medo, toma o risco e voa, triunfa sobre a morte. Morrerá quando a morte vier, mas só quando ela vier. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida, encontrá-la-á. Viver a vida, aceitando o risco da morte, isso tem o nome de coragem. Coragem não é a ausência de medo, é viver a despeito do medo. Houve um tempo em que eu invocava os deuses para me proteger do medo. Eu repetia os poemas sagrados para exorcizar o medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas nenhum mal te sucederá. A vida me ensinou que esses consolos não são verdadeiros. Os deuses não nos protegem do medo. Eles nos convidam à coragem de viver a despeito dele. Maravilhoso, né? Esse poema do Rubem Alves, ele é muito grande, de modo que eu não vou ler ele completamente. Mas só a ideia do afeto do medo traz algumas questões muito importantes, muito proeminentes para a psicanálise. O medo ele sempre vai aparecer na clínica, seja o medo de amar, seja o medo relacionado a questões do trabalho, seja o medo aí o fóbico, que aí é uma estrutura, mas o medo ele é uma constante na vida humana. Não há como estar na sociedade, ser sujeito do desejo, da ética do desejo, sem estar imbuído do medo. E aí o que a psicanálise tem de ideia para propor sobre o assunto medo? Ir, mesmo tropeçando, seguir em frente, mesmo claudicando. Siga, vá, caminhe. Às vezes é preciso parar, não tem a menor dúvida. E a análise é uma dessas possibilidades. É quando você respira e na análise você vai colocar na palavra o seu afeto, o seu sofrimento, para que você possa ressimbolizar
para que você possa ressignificar algumas ideias e seguir adiante. E com medo mesmo, e com sintoma mesmo, né? E com todas as possibilidades possíveis, mas isso é muito comum com o neurótico obsessivo, né? O neurótico obsessivo ele costuma se perder muito no processo de análise, porque a análise diminui as defesas e o medo, né, se sobrepõe. E geralmente o medo aparece quando ele está produzindo algo, não de produção neoliberal, mas ele está construindo um novo percurso para ele, reverendando, né, fazendo borda ao sintoma dele, né? E aí o obsessivo se depara com alguma questão ligada ao medo. Então ele somatiza, ele vai aparecer com uma dor na perna, com uma gastrite, com problemas na voz, com erupções na pele, né? E qual o trabalho que deve ser feito com esse sujeito? É dele ir, escutar, né? Primeiro a escuta, primeiro ouvir esse paciente, mas fazê-lo ir da forma que é possível, da forma que dá. Seja como for, como dá para ir? Dá para ser assim? Vai construindo. Ele volta, né? O obsessivo vai e volta muito, né? Ele faz movimentos de idas e vindas com muita regularidade. E aí o processo de análise é esse, é ir com medo, né? Traz para análise, ressignifica, ressimboliza, pensa o passado, coloca no presente, repensa desejo, repensa afetos e vai. E vai da forma que dá. E aí o Rubem Alves está muito certo. Vai a despeito do medo, né? Não espere a coragem te dominar para você seguir adiante. Vá do jeito que é possível. Coloque o medo debaixo do braço para você ter um parâmetro, mas no mais é ir, é enfrentar os monstros internos e externos.